Vamos lá tentar. Então, muito boa tarde a todos. Vamos começar. Peço desculpa por este pequeno atraso. Estávamos aqui com umas questões técnicas, mas que penso que vamos conseguir resolver. Esta é a quarta mesa e a última do Fólio Tech, o fólio que junta precisamente a tecnologia e a literatura, que, como já provámos nas outras mesas, não é possível já, neste momento, ter literatura de um lado e tecnologia do outro. Isto está tudo muito interligado e esta última mesa vai falar deste palavrão que é a transmídia, as narrativas transmídia. Para isso convidei dois docentes do Instituto Politécnico de Leiria que falam precisamente e que dão aulas precisamente nesta área dos mídia. Marco Gomes, que está aqui à minha direita, e à minha esquerda, Lionel Brites. Só para fazer aqui uma pequena apresentação, Marco Gomes possui formação em jornalismo, é doutorado em Ciências da Comunicação e mestre em História das Ideologias e Utopias Contemporâneas. É professor adjunto do Politécnico de Coimbra e do Politécnico de Leiria, sendo coordenador do mestrado de Comunicação e Mídia, na ESECS, e investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Para já, ficamos por aqui. Lionel Brites é doutorado em Belas Artes, com especialidade em Design de Comunicação, da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Tem uma pós-graduação em Design e Produção Gráfica e Intermédia, da Universidade de Belas Artes da Universidade de Barcelona, e é licenciada em Comunicação Social e Educação Multimédia. Designer gráfico profissional, trabalhou em diferentes áreas do design e da comunicação, e portanto temos aqui, eu acho, duas pessoas que vão precisamente tentar desconstruir o que é isto do transmídia. E eu começo assim por fazer esta pequena introdução, que é: se a literatura é feita de histórias, as narrativas transmídia são o passo seguinte. Marco Gomes, o que é isto de transmídia em concreto? Microfone, por favor. Boa tarde. Está, não está? Está, ok. Bom, as narrativas transmídia é um conceito. Ao ouvirmos isto rapidamente, podemos ter um conceito mais clarividente ou podemos ter uma grande confusão de conceitos. Tá? Portanto, estamos a falar de um conceito que apareceu no início da década de 90, mais com o sentido de transmídia intertextualidade, só que depois é que aparece o transmídia storytelling, já no início de 2000, digamos assim, mas há uma grande confusão, uma polissemia, digamos, de conceitos. Podíamos falar em media mix, cross-media, integrated media, network entertainment, ou seja, há muitos multi-platforming, há muitos conceitos que podem sugerir uma coisa como esta, tá? Cross-media é diferente de transmídia, portanto há aqui aparentemente alguma confusão conceptual que mesmo os investigadores ainda hoje não está digamos, uma base clarividente e assim. No entanto, é consensual, digamos assim, através de dois autores e depois mais alguns outros que vão aflorando estas coisas, que as narrativas transmídia é qualquer coisa, digamos assim, portanto, uma história que é qualquer coisa que vem de uma enunciação primeira, digamos assim, uma história, e que depois vai acrescentando outros elementos, tá? Que esses elementos novos vão acrescentando informação àquela história original, sendo que esses elementos novos são autónomos. Ou seja, podem ser lidos autonomamente, têm vida própria. Tá? Isto, aparentemente, é, digamos, uma definição assim muito precária, essencial, digamos assim, do que é o transmídia. Por exemplo, diferente do cross-media. Cross-media estamos a falar só de um cruzamento de uma mesma história que, em vez de ser transmitida só num jornal, é transmitida também em termos online no telefone, é transmitida também na televisão. Por exemplo, o jornalismo. Imaginemos que hoje
o Folio está a ser noticiado hoje pelo país inteiro em diversos jornais. Está a ser noticiado em jornais em papel, será noticiado a mesma notícia em televisão, será noticiado também em plataformas online, ou seja, temos cross-media, a mesma informação, a mesma história, que não é suposto ter outros níveis de patamares interpretativos, que vai circulando em diversos mídias. Transmídia já é diferente, ou seja, acrescenta-se algo de novo, alguns universos simbólicos novos à história primeira, original, digamos assim. Lionel, não há transmídia sem internet, sem gadgets, sem esta tecnologia toda, pois não? Boa tarde, antes de mais, ou bom dia, que ainda não almoçamos, mas deixe-me só, David, agradecer o convite e dar os parabéns ao Folio pela iniciativa. Não, isto não existe sem aquilo que é o nosso ecossistema de mídia. Eu socorro-me aqui do meu diapositivo, também não há educação sem tecnologia. Completamente à vontade. Não, para recuperar a frase, o autor original deste conceito é um indivíduo chamado Harry Jenkins, e que diz exatamente isso, que estamos a entrar numa nova era de convergência. Já veem que esta frase é de 2003, portanto já tem uns anos, e de facto esta possibilidade que o Marco referia é a de que uma história pode ter basicamente diversas expressões em diversos mídia, e podem ser histórias autónomas, não é sempre a mesma história que é convertida de um mídia para o outro. Ou seja, o exemplo mais evidente é este, que talvez conheçam, que é uma historiazinha que até tem ramificações a partir de Portugal, não é? Do Harry Potter, mas que depois, se formos analisar, isto são as coleções de livros, são convertidas para filmes, mas na verdade são muito mais do que isso. Aqui o meu diapositivo falhou, não sei o que é que aconteceu, mas na verdade aquilo que hoje existe com o Harry Potter é, há pessoas que decidem ir para a internet fazer fanfiction sobre o Harry Potter, pessoas que se vestem como personagens das escolas, há parques temáticos em Londres e em muitos outros sítios na Flórida sobre este universo narrativo. Ou seja, aquilo que caracteriza este transmedia storytelling é que, na verdade, a história nunca está fechada, porque há sempre novas ramificações de um universo narrativo. Ao atravessar diferentes meios, então a narrativa transforma-se numa outra coisa. Ao passar estes meios todos, a essência da história, por exemplo, o exemplo do Harry Potter. O Harry Potter começou por ser um livro, depois o segundo, o terceiro, são 7 ao todo, se a memória não me falha, mas com o transmídia essa essência perde-se ou acrescenta coisas em cima desta história que a própria autora, neste caso, nem sequer controla? O professor. Claro. A questão do perder-se coisas. Eu acho que aqui a questão, mais do que se perder coisas, aqui o interesse é mesmo acrescentar coisas, ou seja, e o potencial online, digamos que expandiu imenso este universo. Eu acho que é importante perceber, fazer aqui uma distinção, que o online, pré-online, offline e online, não é? Porque é possível encontrar ramificações deste conceito no nosso período offline. Estamos a falar, por exemplo, na década de 60, década de 70, onde precisamente a arte, o pop art, a música, as indústrias culturais foram riquíssimas e pioneiras a abraçar um conceito como este, que depois surge claramente na década de 90, primeiro com Masha Kinder e depois no início de 2000 com o professor Lionel disse do R. Hickens, que começam de facto a expandir isto já dotados de outros elementos como é o online, não é? Portanto, em ambientes offline, temos por exemplo o Andy World. O Andy World na Factory, o que ele fazia não era nada menos do que narrativas transmídia. Portanto, ele tinha um espaço, não é? Onde na primeira parte dos Velvet Underground, digamos assim, que ele fazia um espetáculo, tinha uma mensagem, e nesse espetáculo, num espaço, tinha uma banda a tocar, passava as suas litografias, os seus quadros que ele fazia em telas grandes, tinha as luzes, que eram um elemento absolutamente fundamental e tinha quase vida própria. E estamos ali a falar elementos que tinham narrativas próprias, em que passa uma mensagem. E as pessoas entravam na Factory e as pessoas iam
para uma discoteca, iam se divertir, tá? E naquela discoteca podiam fazer várias coisas. Ouviam música, tocada por uma banda ao vivo, viam arte passada em ecrãs, eram atropeladas por um jogo de músicas de luzes que era absolutamente fundamental, portanto, e aqui não há nada online. Estamos totalmente offline. E vemos aqui diferentes elementos que acrescentam qualquer coisa a uma mensagem, e o Andy Warhol foi um dos pioneiros desta questão da massificação da arte e da produção em série deste tipo de conteúdos. Depois temos, então, o ambiente online, e aqui o David já me estava a perguntar a questão da expansão destes. Eu acho que, obviamente, o ambiente online potenciou em muitas portas de imersão e de expansão destes sentidos, digamos assim, e eu acho que esta questão, o limite, justamente, é respeitar, digamos assim, a própria ética transmídia, ou seja, há um sentido claro de que o transmídia acrescenta novas significações, novas informações, mas tem que haver uma coerência, tá? Esta coisa não pode ser anárquica. Sim, mas o autor da história original acaba por não ter um grande controlo, digamos assim, sobre aquilo que vai sendo criado pela própria comunidade. Não, olha, por exemplo, se falarmos num livro como Alice no País das Maravilhas, que é um livro que foi escrito em 1865, penso eu, depois disso há um filme, já outro livro que escreveu, e depois há outro filme em 1950, e depois há o filme do Tim Burton, em 2010. O filme do Tim Burton, por exemplo, não respeita a obra original. A menina da Alice no País das Maravilhas na obra original tem 7 anos, porque o Tim Burton tem 19, tá? O final da Alice do País das Maravilhas é mais ou menos soft, ela acorda, não sei desde quando o sonho. Com o Tim Burton aquilo é extremamente impactante, o final do filme. E depois estamos a falar de videojogos, de redes sociais, ou seja, há tudo aqui um universo que sim, que há 150 anos ou mais o autor original não controlou, claro que não, claro que não. Não sei se o professor Leonel quer... Sim, eu posso acrescentar essa ideia do autor controlar. A pergunta do David foi, então, mas como é que o autor controla, não é? Na verdade, nesta forma de contar histórias, a ideia é que o trabalho é uma gigantesca coparticipação, ou seja, há uma noção de autoria partilhada, porque quando é que termina uma coisa e acaba a outra? Nós estamos a ver cada vez mais, a tecnologia hoje não me ajudou, mas está tudo bem. Nós estamos a ver cada vez mais formas distintas de contar histórias, formas novas, inclusive é na ficção, na televisão. Há casos de novelas no Brasil, por exemplo, que já estão a ser difundidas através dos Reels do Instagram, ou seja, estão a adaptar-se a novos formato públicos, vertical, não é? num formato vertical e numa nova forma de interação, ou seja, a ideia é, já não há aquela barreira entre a história que acontece na televisão, em que as pessoas às X horas ligam para acompanhar, mas na verdade o utilizador entra na história, faz parte da história, contribui para a história também de uma outra forma, não é? Na informação, nós vemos isto acontecer em muitos formatos, vemos isso na informação. Aqui há uns anos, recordam-se certamente, em 2018, uma série de crianças ficaram presas numa gruta. Lembram-se desse caso? Na Tailândia. A forma como os mídias acompanharam a história, que era de impacto global, foi uma forma absolutamente inovadora, porque a tecnologia o permite. O New York Times, órgãos com muito poder e também com muitos recursos para poder acompanhar essa história, foram inclusive a buscar esquiços dos Navy SEALs, dos grupos de soldados que foram tentar resgatar as crianças, fizeram aplicações de realidade aumentada para percebermos, olha, as crianças não conseguem sair porque aquilo inundou-se e, portanto, as histórias são tão complexas e temos tantos meios tecnológicos que nós efetivamente podemos contar histórias de uma forma como não contávamos há 25, 30 anos, não é? Por falar nisso, imaginemos uma história clássica, falou-me há bocadinho da Alice no País das Maravilhas, haverá outras histórias seguramente do tempo do offline, grandes clássicos da literatura mundial. Como é que seria se fossem hoje transformadas neste universo transmídia? Eu acho que é impossível eles manterem-se colados à sua versão original. Tipo, os meios já são tantos e as possibilidades de significação, hermenêuticas, digamos assim, de interpretação já são tantos que, tipo, alguém
tentar reproduzir. Depois temos aqui um problema que é a questão da adaptação. Isto é um problema filosófico, conceitual, é quase ontológico. O que é adaptação? Para muitos, a adaptação é contar uma história o mais fiel ao original, que pode ser em diferentes meios. Para outros, a adaptação já é estar a criar coisas novas. Isto é portanto, há muita discussão à volta disto, quase como a objetividade, o mito da objetividade jornalística, não é muito por aí. Mas acho que hoje em dia, digamos que as possibilidades de transmissão, de propagação da mensagem, elas em si já sugerem tantas possibilidades de meter mais cores naquela mensagem, que acho que dificilmente alguma coisa ficaria igual ao original. Mas eu disse o Alice dos Países das Maravilhas, há muito, o Drácula, o Sherlock Holmes, há muitos exemplos de clássicos que hoje em dia já... Star Wars, por exemplo? E esses são primeiros, o Star Trek, são primeiros elementos de transmídia ainda na década de 70. Só que nessa altura há aqui uma questão que é importante na transmídia a partir do Jenkins, é que há aqui a questão da cocriação. Tá? Inicialmente, por exemplo, quando Masha Kinder lança esta questão da transmídia e intertextualidade, muito ligado a questões, ela parte para estas investigações a questões ligadas aos brinquedos dos miúdos. A questão das tartarugas ninja, a questão da difusão em massa, a questão de relações de poder, a relação da literacia mediática e identitária, ou seja, é isto o fundamento com que ela se interessa por isto e começa a falar de transmídia e intertextualidade. Depois vem a Jenkins que operacionaliza isto e a coisa explode, não é? Portanto, eu acho muito sinceramente que é difícil manter qualquer coisa com os meios que nós temos hoje ligado somente ao original. É quase um exercício, é uma aventura fazer isso, não é? O Lionel vem da parte do design, da parte das cores, da parte das formas. Quer dizer, não há transmídia sem isso tudo, porque não basta a história. A história tem que ser colorida, tem que ser contada com diversas cores, consoante até o meio, cada história terá a sua cor. E aqui a palavra cor é uma metáfora, claro. Oh, David, claro que sim, mas, por exemplo, aquilo que os designers e os diferentes profissionais que estão envolvidos nesta construção de marcas têm de perceber, e vão percebendo e vão reagindo, é de facto compreender que, da mesma forma como já não contamos as histórias como a Alice no País das Maravilhas, que têm outros formatos, as marcas também já não interagem com os seus destinatários, com as suas audiências, como interagiam há 50 ou 60 anos, não é? Nós hoje lidamos com muitas marcas e nem sequer sabemos qual é que é o símbolo dessas marcas. Se eu desafiar o David a pensar no logo da Uber, se calhar o David precisa de pensar assim 2 ou 3 vezes. Então, mas como é que é? Porque, na verdade, nós hoje temos uma ligação tão dialogal com as marcas que este princípio do transmedia storytelling também se coloca aí. Muito mais, uma das frases que eu tinha aqui é do Scolari, que diz, nesta era de convergência, já não são só os elementos visuais que têm de ser pensados numa marca. Quando pensamos, olha, a marca Nike, por exemplo, é muito mais do que um símbolo desenhado por uma designer enquanto estudante, não é? A Nike atravessa canais com micronarrativas, está constantemente a tentar encontrar novas formas de vender, na verdade, na essência, mas de se perpetuar enquanto marca, de continuar uma rede de influência, de trazer novos atores, novos personagens, para que, na verdade, consiga... A marca significar qualquer coisa, não é? Significar para nós, enquanto consumidores. Na verdade, para não se tornar obsoleta. No fundo, é isso. As marcas, quando são obsoletas, falecem, não é? São substituídas, são compradas, e, portanto, esse é um desafio que se aplica a esta tal era da convergência de que o Jenkins fala, é um desafio em muitos territórios. Exige o quê? Exige maior trabalho de equipa, não é? Porque já não basta alguém ser excepcionalmente competente numa determinada característica, porque vai fazer parte de um trabalho de equipa. É como uma equipa de futebol. Sim, não basta só ter a história, é preciso ter alguém que faça... consiga distribuir naquela história, é preciso alguém que domine, que perceba como é que aqueles destinatários, a Gen Z, todos nós aqui, de certa forma, somos de uma geração em que aprendeu a ouvir histórias, mas que se calhar já não se aplicam a pessoas como os nossos estudantes, que têm 19 ou 18, 19, 20 anos, que já habitam nas histórias de uma forma distinta.
Imaginem, vamos ver um filme. Se calhar hoje, se forem ao cinema, a ver um filme, que era um momento em que estávamos 2, 3 horas, se calhar dava jeito, olha, deixa-me cá ver quem é este ator, ver algo mais para além daquela história, já não é suficiente aquilo. A nossa atenção já não está constante, já não é tão focada, quer dizer, temos várias atenções ao mesmo tempo, não é? Imaginando alguém, e nós nascemos no século XX, não é? Eu falo por mim, e para quem está nesta mesa, os três nascemos no século XX, mas alguém que nasceu já nesta era de convergência dos mídia é alguém que inevitavelmente tem um pensamento dentro desta era das convergências, não é? E que de facto habita nesse universo de competências. Se tem mais capacidades ou menos capacidades, ou se comparando com A ou B é pior ou melhor, isso é uma discussão filosófica, o Marco disse há pouco, isso de facto é um novo mundo a esse nível. Nenhum de nós também pensa em entregar um trabalho datilografado à máquina, por exemplo, não é? Até podia Se o ser... David nos entregar um trabalho datilografado à máquina... Até poderia ser uma coisa interessante. É um ato performativo já, mas como trabalho é mais difícil. Já deu a volta, já é um ato de vanguarda. Já é um ato vanguardista hoje em dia, não é? Mas esta questão do tempo que nós demoramos para ver as histórias, hoje em dia, eu diria quase que a força que o nosso polegar tem em poder mudar de história, porque é assim que a gente faz, não é? No ecrã, a questão do tempo, de alguma forma, também condiciona a forma da gente contar as histórias, e o transmídia também sofre com o tempo. Claro que sim. Há aqui um elemento fundamental que distingue o que eram as narrativas transmídia dos anos 60, dos anos 70 e do que aquilo se faz agora, que é a questão das audiências. Tá? E isto é uma mudança que vai se repercutir em todos os domínios da nossa vida e é responsável por uma mudança de comportamentos. Portanto, uma coisa quase ontológica, não é? Que é a questão das audiências ativas. Ou seja, as pessoas agora comunicam com os enunciadores. De antes as pessoas, era uma comunicação vertical, não é? Os jornalistas, a malta da comunicação, não sei quanto, produzia conteúdos e lançavam setas para a nossa cabeça. E nós apanhávamos, interpretávamos e transmitíamos, comentávamos isso com as pessoas que estavam ao nosso lado, presencialmente, com os líderes da opinião, eventualmente essas coisas, tá? Hoje em dia, nós comunicamos no mesmo espaço onde os enunciadores transmitem coisas, não é? Portanto, estamos todos no mesmo espaço público e isto é absolutamente fundamental para uma nova dimensão do conceito de transmídia, que é esta questão da cocriação e nós participarmos nas coisas, tá? E isto, eu acho que é absolutamente fundamental e é outra etapa, ou seja, que, claro, dá asas a este conceito e que hoje em dia... Estou-me a lembrar, os Gorillaz lançaram agora há pouco tempo um livro de imagens ou um filme de imagens, uma coisa qualquer, tá? E aí estão elementos para a audiência, para os fãs, sobre detalhes, informação sobre o próximo álbum, ou seja, coisas novas, sobre o novo álbum que vai sair, tá? Portanto, esta adição sempre permanente de factos novos que vão alimentando a audiência, depois vai sempre participando e novos universos que se vão alcançando. Não é? Camada após camada. Sim, e a questão do tempo só, David, essa questão acho que é muito importante, porque de facto o tempo de hoje, o tempo de leitura, o tempo da conversa, o tempo da interpretação é muito diferente do que havia anteriormente. E o tempo hoje em dia, quase que não há tempo, não é? Li há pouco tempo alguém que dizia que nós devíamos demorar-nos mais uns com os outros e com as coisas, porque hoje é tudo efêmero, é tudo rápido, as verdades são verdades hoje, amanhã já não existem, não é? E isto é um pouco a ideologia da comunicação, não é? Esta questão de que dentro da comunicação cabe tudo, mas também não cabe nada porque tudo voa rapidamente, não é? Basicamente é isso. Sim, esta ideia de que o tempo corre, aliás, o tempo não corre, o tempo foge-nos, não é? Em relação a esta história do tempo e das diversas audiências, pelo facto de haver tanta audiência ou micro-audiência, não se cria também muito ruído? É inevitável, não é? Essa é uma... A minha resposta é lá para a Aliciana também, ó David. O grande problema, há uma frase que eu também acho que é muito adequada àquilo que é a nossa forma de estar neste ecossistema que nos inunda a todos, é que o nosso cérebro continua como era há muito tempo.
as ferramentas que temos, estes agentes, este aparato tecnológico e mediático é que sofre alterações a cada hora que passa, não é? E é um desafio enorme. No momento atual, o desafio enorme é o quê? Se calhar um dos maiores é perceber o que é real e o que é falso. Esse é um desafio. O que é verdadeiro e o que é... E, portanto, sofremos todos. Temos de escolher, temos de ter a capacidade de estarmos bem informados, de sabermos o que é possível fazer com... Como é que se consegue esse treino? Identificando possibilidades de formação, continuando a pesquisar todos os dias, percebendo... Eu pergunto isto, peço desculpa de interrompê-lo, eu pergunto isto porque, se calhar na nossa geração, na geração da maior parte das pessoas que aqui está, nós vimos da parte não digital e passámos para a parte digital, portanto temos algum treino do que é não estar online. Estas novas gerações só estão online e não têm, se calhar, este treino para conseguir discernir aquilo que poderá ser mentira ou que poderá ser não verdade, ou que pode ser, como também alguém já falou, uma espécie de pós-verdade. Como é que se treina quem nunca esteve do lado de cá, vamos chamar-lhe assim, para poder identificar aquilo que é verdade ou que não é tão verdade assim? David, eu não tenho respostas únicas e certas, seguramente. Sim, como é óbvio. Se o David quisesse que eu viesse para aqui dizer coisas certas, não seria eu o convidado. Não, estou a brincar. A questão é, há um estúdio de design, vamos imaginar, os designers estão a ver, eu falo da profissão de designer, de comunicação, estão a ver o seu trabalho substituído por muitos automatismos, certo? Que é, carregamos num botão e aquilo executa tudo. E, na verdade, a máquina faz muito desse trabalho. E há um ateliê de Barcelona que eu acho bastante interessante, que é o estúdio Hey, em que a líder diz, vamos passar a ter um trabalho mais de comunidade, ou seja, quase uma ideia de, em conjunto, em trabalho de comunidade, vamos cuidar das coisas que conhecemos, não é? E de facto, eu vejo isso a acontecer nesta literacia dos mídia, também só é possível em comunidade, havendo se calhar um diálogo intergeracional, os avós a explicarem aos netos que se calhar pode não ser aquilo bem verdade. Agora, isto tudo exige tempo, exige que os avós estejam próximos dos netos, exige que os pais e os avós e os netos e a comunidade esteja disponível, receptiva para ter estas conversas, para ver uma coisa que pode ser verdade, mas afinal não é, porque, repare, os desafios são gigantescos. O David também é um homem que gosta de tecnologias, sabe o que é o Sora, não é? Que é o braço armado do vídeo, são vídeos gerados por inteligência artificial que nesta semana estão a sair, uma espécie de novo TikTok, não é? Tudo aquilo é desenhado para garantir que as pessoas estão, na sua grande maioria do tempo, online. Sim, a chamada economia da atenção, não é? Economia da atenção. A verdade é, saber a diferença entre um vídeo que é real e um vídeo que não é real vai ser cada vez mais difícil para todos. Para avós, para netos, para pais, para toda a comunidade. Como é que se resolve isso? Discutindo isso, percebendo que se calhar é melhor, se eu tiver, vamos imaginar, olha, eu vejo, vamos imaginar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, só por hipótese, a correr com o Donald Trump numa praia no Médio Oriente. Eu, se calhar convém perceber, será que isto é plausível? Será que vou... E falando nós em diálogo, se calhar é a única forma de nos mantermos informados, bem informados. Agora, a verdade é, os problemas são cada vez mais complexos, as narrativas são cada vez mais complexas, esta ideia do que é verdade ou do que é mentira também é cada vez mais difícil de identificar em muitas histórias, não é? Marco, e qual é a sua opinião em relação a esta história da inteligência artificial no universo transmídia, na literatura, na criação de histórias? Vem ajudar? Não vem ajudar? Vem complicar aqui o processo? Ou, antes, pelo contrário, vem dar aqui um boost, uma energia nova às histórias que temos para contar, sejam elas de ficção ou sejam elas de realidade? Não, claro que vem dar um boost, David. Os meus interesses, normalmente, de investigação não são nada destas coisas, é o passado, é a história. A mim interessa-me tudo o que está no passado, no presente interessam-me as relações de afetividade, os meus amigos e como governar a vida, pouco mais. A minha cabeça interessam-me coisas do passado, interessam-me... Eu olho para uma pessoa a tomar um pequeno almoço, não me interessa agora.
mas se for há 50 anos ou há 70, interessa-me, não é? Eu lembro-me que fui uma vez a Orem, lá no Café da Ginginha, e um casamento, e depois lá em cima de umas prateleiras estavam lá 3 calhamaços de livros. Eu perguntei o que era aquilo, e aquilo eram os livros, aqueles livros que tinham um nome, que eram as pessoas do aviar, do pedir, e depois apontava, não é? Da década de 30. Por aqueles livros conseguia-se perceber o que é que as pessoas comiam mais, o que é que comiam menos, qual eram os hábitos alimentares, essas coisas. Estes são os meus motivos de interesse. Mas começo a pensar e a ter a noção, obviamente, que os meus motivos de interesse podem ganhar uma enorme, digamos, novas interpretações e novas possibilidades de entendimento através deste tipo de narrativas. E eu acho, e depois também começo a pensar que se isto é possível com os meus interesses, também deve ser possível com as coisas que interessam à humanidade, e nomeadamente os valores. Eu não sei se as crianças hoje em dia veem ou aprendem, ou alguém lhes mostra na escola a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é? Mas lá estão inscritos alguns direitos e valores fundamentais para a humanidade. Isso deve ser possível transmitir através destas possibilidades todas de enunciação, não é? E eu acho que é muito, para não entrar neste período pós-moderno em que a verdade se substitui por relativização, ou seja, relativiza-se tudo, ou seja, nada é importante, nada deixa de ser completamente supérfluo, tudo pode ser relativizado, não é? E a partir deste ponto de vista nós governamos a nossa vida. Só que se tudo é relativizado a partir deste ponto de vista, nós não tomamos posição em relação a nada, e as coisas sucedem-se muitas vezes sem nós intervirmos, e podem estar a suceder iniquidades, e depois é um problema, não é? Portanto, há também uma necessidade, na minha opinião, de transportar muitas das coisas que interessam às pessoas para estes novos modos de comunicação. Tá? Sim, mas a inteligência artificial aqui acaba por ser uma ferramenta interessante para essa transposição, ou nem por isso? Pode ser. Não me pergunto bem como é que isso ainda se vai fazer, mas pode ser, claramente. Ouça, atualmente as coisas estão a andar, o ChatGPT, estes motores, estes chatbots têm 2 anos, 3 anos, 3 anos. Quando isto apareceu, os académicos disseram, isto é uma heresia, meu Deus. Hoje em dia já são possivelmente mais as revistas que aquelas que não referem nada, que já lá nas normas de redação podes utilizar a inteligência artificial para fazer gráficos, faz de conta. Podes utilizar a inteligência... 20% do teu artigo científico pode ser baseado em inteligência artificial. Ou seja, já há modalidades de utilização, tal como existem, por exemplo, nos jornais. Ou seja, eu penso que nos nossos jornais da nossa praça, pelo menos os mais importantes de referência, não há nenhum código editorial que já não tenha lá uma linha lá no fundo, em baixo, ou algumas linhas já a incorporar questões de inteligência artificial. É todo o mundo que vem aí, não sei se estamos preparados para ele, mas... Vem ou está aí? Ou está sim, que não é vem, é está, que está a desenvolver. Possivelmente só participando mais é que podemos perceber. Muito bem. Ainda temos 20 minutinhos e antes de passarmos para o público, nós temos estado a fazer em todas as conversas as mesmas 2 últimas perguntas, que é, primeira pergunta, se tivessem que comparar, neste caso, a narrativa transmídia a um género literário, seria mais, hipótese A, epopeia, hipótese B, uma antologia de contos, ou hipótese C, um romance / folhetim? Folhetim. Sim, e a última pergunta é, se pudessem deixar uma última frase, como se fosse o fecho de um livro, sobre o futuro das narrativas transmídia, qual seria? Depois de respondermos a isto, passamos então para o público. Primeira pergunta, comparar então a narrativa transmídia com o género literário. Leonel. Eu respondo? Os dois? Eu acho que é impossível fazer esse exercício, vai depender sempre do outro lado, do público. As narrativas transmídia colocam o peso, sobretudo, da decisão, da escolha, do caminho e da ação nas audiências, em grande medida, porque a história vai atravessando esses canais e é em função dessa resposta das audiências, da participação, da interação com essas audiências, é que se pode identificar esse género literário. Portanto, eu não sei se o Marco concordará, se acha que há aqui um estilo... Mas eu não vejo isso fechado num... Olha, é isto, não é? Há de ser uma espécie de, sei lá, uma peça muito complexa, porque, de facto, o resultado dessa interação, dessa história, pode adquirir formas completamente novas, não é? Marco.
Para mim, claramente que é o folhetim. Claramente. Histórias do século XVIII, do século XIX. Sim, era o folhetim. O folhetim no sentido, estamos sempre a falar, lá está. Temos um fio narrativo, cada história vem num novo folhetim, não é? Que tem novos elementos que vão acrescentar à história inicial. Tá? Eu penso, por exemplo, na nossa Revolução de Abril como um autêntico folhetim. Ainda não acabou. A nossa Revolução de Abril, agora com a equiparação do 25, uma tentativa, provavelmente consegue, de equiparação do 25 de novembro ao 25 de abril, ou seja, qualquer dia estão a dizer que só há 25 de abril porque houve 25 de novembro, portanto, isto é um facto novo. Temos uma história, não é? Que está tendo novos capítulos, está evoluindo para novas significações, e uma história, ela mesmo, que é muito rica em muitos episódios, personagens interessantíssimas, o final nunca se sabia como é que ia acontecer, portanto, estamos aqui claramente o folhetim, de longe. Leonel, e a frase, a última frase, a frase derradeira, como se fosse o fecho de um livro sobre o futuro das narrativas transmídia? O futuro, nós estamos a conversar desde o meio-dia, não é? Mais ou menos, sim. Pronto, eu diria que às 2 há sempre uma novidade. Eu acho que nós seres humanos, vamos ter de encontrar formas de permanecermos relevantes, não no contexto de só olharmos para nós próprios, mas de perceber o que é relevante para o meu dia-a-dia. Eu acho que isso já está a acontecer. Há níveis, podemos ser catastrofistas ou podemos ser um bocadinho otimistas. Há níveis de uso de redes sociais que estão a começar a atingir níveis de saturação. Há quem fala em 2022 como o pico e está a decrescer. Portanto, vamos sempre encontrar novas histórias, vamos nos sempre reinventar. Nós estamos num sítio, na verdade, eu explicava, temos aqui connosco investigadores dos Países Baixos e da Bélgica a explicar o que é que acontecia mais ou menos nesta praça há umas centenas de anos. Não era simpático, não é? Porque as pessoas eram aqui julgadas e executadas e Óbidos, as cidades reinventam-se, estes espaços reinventam-se. E nós vamos continuar a reinventar-nos. Eu penso que isso é fundamental à nossa sobrevivência. Marco, a frase final. A frase, qualquer... Se é que quer dizer uma frase, pode ser não, só uma ideia. Talvez criatividade sem limites com o guarda-chuva da ética, talvez. Porque assusta-me um bocado o hiperdesenvolvimento destas narrativas para muitas vezes, às vezes, fins... Não sei, estou-me a lembrar agora de notícias que existem. Olha, em Viseu, aquelas mortes daqueles jovens que podem estar associados a questões mediáticas, de redes sociais, de jogos, já se ouviu falar em histórias de jogos de computadores também, que de adolescentes perdem um bocado a sanidade, não é? Isso assusta-me. Essa questão da hiperindividualização da sociedade e depois o que é que uma pessoa, ela só, perante aquele conteúdo, o que é que decide fazer. Isso assusta-me, isso é a questão da ética e a criatividade sem limites, porque de facto isto nunca mais para, não é? Muito bem, agora passo a bola para esse lado. Eu penso que o tema dá para fazer uma série de perguntas, portanto façam um favor, alguém quer fazer uma pergunta aqui aos nossos convidados ou sentem-se completamente esclarecidos? Miguel Silvestre? Não, a Maria Salvador, por favor. Obrigada. A minha questão está relacionada com o papel do autor. Como é que fica o autor no meio disto? O autor? Como é que fica o autor no meio disto? Não é? Porque o autor deixa de ser o autor, passa a ser um conjunto de autores. Então, mas há uma coisa chamada direitos de autores, não é? E direitos conexos e etc. Isso também tende a mudar. Se calhar já não é uma coisa desta altura? A Maria já leu o Walter Benjamin, não, da obra de arte na era da reprodução mecânica, é um daqueles livros que nas Belas Artes dizem, tens de ler este livro. E esse problema isso já foi, porque o autor e esta ideia do autor tem de facto um papel, não é? Nós vivemos de obras que têm uma determinada autoria. Nós cada vez mais falamos quase de uma autoria conjunta, há ideias, não é? Por exemplo, culturalmente, na China, a perspectiva do autor é completamente distinta da nossa, não é? Nós vemos peças copiadas, muitas vezes isso é cultural, não há
aquela preservação do direito autoral, não é? Agora, onde é que fica o autor? Tem de continuar a encontrar novas formas. Aquilo que está a acontecer é este ecossistema está a criar novos autores que de outra forma não existiriam sem este ecossistema, não é? É que isto vai ligar muito com a questão de ética que o professor Marco também estava a falar, não é? Quer dizer, O que a Maria está a dizer é que pode haver, repara, a inteligência artificial é um gigantesco problema de copyright infringement, não é? Porquê? Porque a partir do conhecimento de centenas de anos, de como é que os pintores, se calhar o Leonardo da Vinci dizia assim, olha, roubaram-me a minha técnica, ou os pintores do Renascimento, porque efetivamente nós hoje criamos obras de arte que são totalmente fabricadas, não é? São sintéticas, é um termo que eu gosto de usar, são sintéticas, não são reais, não têm a tal alma, não é? São... já se fala em imagens sintéticas, que não são fotografias, são geradas artificialmente. Agora, como autor, eu posso pegar nessas imagens e criar outras obras, certo? Mas também há problemas autorais para trás. Na música já existiam, no sampling, os músicos de hip-hop eram acusados de infringir direitos de autor, porque iam roubar pedacinhos de música aqui, pedacinhos de música ali, pedacinhos de música acolá, não é? Mas na verdade gerou outros autores. Não há, isso não nos chega à tarde. É uma nova abordagem. Diga. É uma nova abordagem que se tem que fazer. A forma como nós vemos o autor em relação àquilo. É uma nova forma de estar. Víamos há um século atrás. Eu gosto de música, todos gostamos de música, não é? Mas no YouTube há playlists de música, basta procurar música, bossa nova, uma coisa qualquer que gostem. E há de certeza horas de playlists de música de bossa nova que na verdade não teve um único ser humano a criar. São canais, é um problema. Os músicos que vivem da música têm de competir pela atenção de horas e horas e horas e horas de conteúdos gerados com um botão. Mas aí não há processo criativo. Para aquela música, mas claro que não há. Agora, o que pode acontecer é um outro autor, a partir... há um cineasta de Leiria, que é o Bruno Carnide, fez um filme com vídeos de inteligência artificial. Ou seja, dentro do processo dele, perdeu horas e horas a criar os prompts e a gerar resultados, depois no final compôs a sua curta-metragem, por exemplo. É uma nova... aquele trabalho tem processo autoral, tem intenção autoral, não é? Isso é uma discussão que nós temos, são escolhas. Na verdade, nós é que como utilizadores, como audiência, como público, temos de escolher o que é que eu prefiro ouvir. Prefiro ouvir uma música que foi criada há 40, 50, 60 anos, mas que foi feita por seres humanos, ou estou bem com a música ambiente de elevador criada sinteticamente? É uma escolha, não é? Agora... Marco. Eu não estou assim tão ciente que não vai haver... que as tensões não se vão acumular ainda mais à medida que este esvaziamento, digamos assim, em princípio dos processos autorais se vai perpetuando. Eu lembro-me sempre dos elevadores. Nos elevadores, eu, por exemplo, no elevador do meu prédio, eu gostaria de ter coisas que eu ouço, não é? Que eu gosto, não é? Por exemplo, mas isso tinha que se pagar. Para eu ter uma música de um grupo de música que eu gosto no meu elevador, dizia ao prédio, olha, metam aqui este álbum a semana toda, se faz favor. Alguém tinha que pagar aquilo. E o que fazem é meter aquilo ligado à rádio. Ninguém paga, portanto, a rádio é o público, pode-se ouvir, não é? Depois que lá passa, quem paga o que passa na rádio é a rádio, não é? Mas eu estou a ouvir a rádio está-me a transmitir, não é? Portanto, isto é só um exemplo muito buçal do que é essa questão. Eu não estou... admito que as coisas vão ser assim, mas prevejo que a tensão entre todos aqueles que ainda lutam por fazer valer os seus direitos e as suas, digamos, atestar a genuidade das suas criações, que ainda vão, digamos, lutar muito para ver um tempo em que, da diluição, digamos,
dos direitos das obras. Temos mais uma questão ali, faça favor. O professor citou o Walter Benjamin. No final do texto ele fala uma perspectiva de apropriação daquelas mídias, obviamente na terminologia marxista, pelo proletariado, aí colocando como uma possibilidade, vamos dizer assim, revolucionária na utilização dessa dissolução do autor. Um outro autor, que é o Wilhelm Flusser, viveu no Brasil um tempo, ele vai colocar o artista, o autor, como aquele que quebra a máquina, né, no sentido metafórico. Não é apenas porque me parece que essa abordagem da indústria, da dissolução da autoria com relação mais integrada, ela ainda está dentro de uma perspectiva assim, a gente utiliza o que está dado. A minha questão é essa, assim, teria como quebrar o artista, o autor, quebrar essa máquina na perspectiva do online, porque ele se refere do offline, obviamente, ao paradigma da caixa escura, é um paradigma fotográfico. É diferente do que nós temos hoje, é a perspectiva da inteligência artificial. Como que o artista ele não é só apropriado pelo algoritmo, e sim supera isso, quebrando essa caixa para poder marcar a sua autoria? Até numa continuidade do seu questionamento, acho. Eu estou a pensar na sua pergunta, e é de facto essa ideia da mercantilização, pode o músico ou o autor viver da comercialização daquele objeto? Isso é uma pergunta, não sei, não é? Mas eu dou o exemplo de alguns artistas de graffiti, não é? Que tem um trabalho criativo incrível, há movimentos... Quando estudei no Porto, tinha um amigo que era graffiti artist, e todos os fins de semana encontravam-se, pichavam uma parede, desenhavam-na e no final pintavam-na de branco. Fotografavam, pintavam outra vez, ninguém sabia que aquilo existiu. Não é? E essa ideia de o autor, se associarmos às ideias, à valorização da ideia, sem ter um produto tangível, também tem a sua validade, não é? Tem a sua validade. Aquilo continua a ser um exercício criativo e de se manterem em comunidade, portanto valorizavam aquele momento. Não há, olha, eu vou vender, há pouco falaste do Andy Warhol e revolucionou um bocadinho o mundo da arte, porquê? Porque disse, olha, vamos fazer serigrafias, vamos vender, e ganhou essa projeção de outra forma, comercializando a obra de arte. Nós, de facto, estamos habituados a viver, a perceber como é que vivemos num determinado mundo muito marcado pela economia, pela venda, pelo artigo, e não sei como é que vamos coabitar num outro espaço, não é? Agora, se quisermos ser mais otimistas, se calhar vamos nos focar na essência daquilo que é o espírito de comunidade, de trabalharmos em comunidade. Parecem ideias um bocadinho já de outra filosofia, mas na verdade eu acho que podem ser alguma luz de esperança na forma como estar neste momento, não é? Que é, como é que um músico vive, por exemplo, da sua música quando todos os meses, se calhar, há uma máquina, uma inteligência artificial a produzir dezenas de álbuns, não é? Podemos ter os Rolling Stones com a carreira que temos em 2040, não sei, não consigo prever isso. Acho que vamos fazer escolhas, acho que vamos ter de fazer essas escolhas, aí já as fazemos. É interessante e entrar aqui numa questão que eu penso que está a acontecer muito, que é aqueles debates clássicos, eu falou aí da Escola de Frankfurt e tantos outros debates clássicos que eu acho que estão a ganhar atualidade, estão a ser transportados para o tempo presente, nomeadamente, por exemplo, agora a questão do papel dos intelectuais, ou seja, na sociedade, se devem continuar fechados, se deve, a pensar as suas coisas, as suas elucubrações e não partilhar isso ou não, ou devem ter um papel como já se defendeu e como já tiveram antigamente muito mais ativo na sociedade, até de contrapeso ao poder político. Portanto, essas questões eu acho que vão continuar, atenção, simplesmente a velocidade e o poder da tecnologia, na minha opinião, será o único meio que pode, o único, e é o principal atualmente, não é? Que pode, digamos, travar um pouco esse ímpeto de resistência, não de resiliência. Hoje em dia parece que a palavra resiliência tirou do dicionário de resistência, não, é mesmo de resistir.
Mas lá está, penso que a velocidade, o tempo e tudo aquilo que a tecnologia traz pode claramente esvaziar esses debates, não é? O Leonardo, estavas agora a falar da música, não sei, eu entre um músico que vai fazer um álbum que já não vende, que já não ganha grande dinheiro por aquilo, pelas vendas, que já ganha mais nos concertos, mas depois que chega a uma rede social e que vê aquilo que ganha com partilhar as suas músicas na rede social, com os likes e com a interação e com aquela coisa é mais do que ganha nos outros lados, isso vai fazê-lo pensar, obviamente, não é? Eu acho que neste momento ainda há muita resistência a isso e temos muitos exemplos disso, mas não me parece que o futuro seja risonho para todos aqueles que pensam com o enquadramento mental do passado, que é o meu caso. Não sei se há aqui mais uma questão. Ali, por favor. Sim. Não, é só para colocar sobre as questões do direito do autor. No Brasil, assim como em outros muitos países, há debates muito avançados nesse sentido da IA com relação à música, obras audiovisuais, que é da onde eu venho. Então, há associações civis e também ligadas à OAB, que é a Direitos dos Advogados, que estão ligadas aos direitos autorais, que debatem isso semanalmente. A regulamentação do streaming ou de qualquer outro tipo de plataforma é assunto quentíssimo, não está esvaziado, pelo contrário, é um assunto que volta e não diz só sobre o output de uma IA, e sim sobre o input, sobre o que alimenta, que é onde nós não temos a informação e não temos os dados, que as Big Techs não informam os materiais que são ali inseridos, para que, sim, os direitos sejam cobrados no input, não somente no output. Então, é só para dizer que esse debate ele é quente, ele é forte, ele é extremamente importante para nós criativos, não no sentido de que não vejamos o uso da IA como uma ferramenta fundamental ou que há uma resistência a uma mudança de paradigma, mas que a preservação desses direitos seja, sim, algo fundamental, como a ética ou como os direitos do homem na ONU, que seja, assim, algo fundamental, uma peça-chave para o funcionamento mesmo da sociedade e da indústria criativa, porque é a partir dali que se preserva a diversidade cultural, a identidade cultural dos seus países, das regiões, dos continentes, senão perde-se tudo e perde-se para os Estados Unidos ou para as Big Techs. Não se perde para outro lugar, não se perde para um lugar invisível, se perde para uma outra linguagem, um outro status quo, um outro objetivo que não é o da diversidade cultural ou o da preservação da cultura. Então, eu acho que é importante que todas as culturas debatam, que todos os países debatam, que isso seja um tema importante, porque é a única forma de preservarmos o que há em Portugal, o que há em Espanha, o que há em França, o que há no Brasil, na Argentina, como realmente assuntos importantes que dizem respeito às nossas próprias identidades culturais. Então, eu queria só acrescentar. Obrigada. Sim, só queria dizer muito rápido, David, que estamos a falar dos direitos autorais, mas tipo, isto é uma moeda. E de um lado tem os direitos autorais, no outro lado também podemos ter todos aqueles que estão responsáveis, que têm poder e são responsáveis pela disseminação destes conteúdos. Ou seja, qual é a diferença? Eu acho que neste patamar não há assim uma grande diferença e, de facto, o problema ou o potencial ou aquilo que se deve refletir é o meio e o potencial que isso tem de subverter ou de acrescentar. Tá? Quando estamos a falar em direitos autorais, uma parte da moeda, mas podemos também falar, por exemplo, de quem tem o poder, ou seja, as grandes empresas de distribuição de conteúdos. Por exemplo, tá? do futebol. Todos os dias há jogos de futebol e transmitem-se jogos de futebol e as pessoas têm que pagar para ver os jogos de futebol. Tá? Mas há uma indústria, um mundo paralelo de pessoas que não pagam para ver esses jogos. Precisamente porque o meio possibilita. Ou seja, através de streamings alternativos, amanhã joga o Benfica com o Porto. Não vamos pagar 30 euros para ver por mês isso. Vamos arranjar um streaming qualquer para subverter essa coisa. Há uma autêntica indústria, tá? Ou seja, estamos sempre a falar. Portanto, o mesmo problema coloca-se aos autores, mas também aos que distribuem, quem tem poder, certo? Portanto, é um terreno claramente que, na minha opinião, ninguém sabe muito bem como lidar com ele ainda. Vai-se fazendo abordagens, vai-se tentando fazer qualquer coisa, mas acho que os danos também são para todos os lados, não é? Esta é a minha opinião. Eu acho que essa questão que colocou é muito mais relevante. Não quero criticar o tema do painel, mas narrativas de storytelling é um tema interessante, mas de facto coabita num ambiente, num ecossistema
muito difícil de perceber, uma espécie de uma caixa de Pandora que abrimos. O Sam Altman é o CEO do ChatGPT, que há uns anos ele tinha prometido era curar o cancro, era a grande promessa dele. Neste momento está a fazer uma plataforma com vídeos falsos, não é? A fingir que, olha, vamos aqui ver os amigos em que, como se estivessem a ser apanhados a roubar num supermercado, por exemplo. Eu continuo, acho que temos de olhar para de uma forma, se formos pessimistas, estamos condenados, portanto, começamos logo mal, não é? Ou catastrofistas. Eu acho que é uma questão de escolha da audiência. O que é que nós escolhemos fazer, nós? Porque isso é mercado, não é? Vimos os problemas nos Estados Unidos com as grandes cadeias de distribuição que tiram os comediantes e tiram os apresentadores do ar. E em resposta os utilizadores disseram, então se tiras aquele comentador, eu também não te dou o meu dinheiro. Acabou a Disney, a subscrição. Isso aconteceu. Portanto, eu acho que sou otimista nesse sentido. Depende das nossas escolhas. Se eu quiser ouvir Billie Holiday e não a máquina a fingir que é Billie Holiday, eu posso ter essa escolha, não é? Se eu quiser subverter, ser delinquente a ver os jogos online, é outra opção. Mas acho que as nossas escolhas vão ter esse peso maior e maior no futuro, que é de o que é que vamos fazer com o nosso tempo, como é que vamos viver, quero comer isto ou opto por outra coisa, na roupa, em tudo, e também nas histórias, na forma como habitamos nessas histórias. Então só a última pergunta Peço para desculpa. terminarmos. Boa tarde. Eu estava aqui a pensar na melhor forma de formular, porque é um assunto imenso, com muitas camadas, e eu vejo várias possibilidades interessantes com todo este movimento, mas eu também vejo, eu alinho um bocadinho mais com o Marco, em que me preocupa muito essa hiperindividualização e essa talvez hiperhibridização de tudo, uma potencial excessiva relativização das coisas. E como todos os movimentos, eu vejo que este movimento não, pronto, é nos média, mas é uma coisa global que está a acontecer em diversas esferas impossíveis de compactar aqui numa pergunta e num debate. A minha pergunta é um bocadinho aberta, mas queria saber da vossa perspectiva, não de uma ótica particularmente pessimista, mas vendo os dois lados, sempre que há um grande movimento, há sempre uma contracultura, portanto não acho que isto é uma coisa a que estamos condenados completamente, vejo com algum pessimismo, sim, mas o que é que neste contexto dos transmídia, o que é que seria, ou nesta construção de narrativas destas diversas formas que me parecem que têm algumas... Bom, eu tenho algumas reservas relativamente às comunidades e à participação cívica e tudo mais neste ambiente, mas o que é que seria uma contracultura neste âmbito? O que é que seriam formas de resistir de uma forma construtiva, digamos, a esse movimento de hiperindividualização em que as escolhas estão demasiado colocadas no indivíduo de forma... Muito atomizadas, muito não é? atomizadas, exato. O que é que seria, no fundo, o que é que seria uma contra... Não querendo tirar o mérito todo desse movimento, que pode ter muitas coisas interessantes, mas o que é que seria a contracultura neste caso? O que é que seriam formas de resistência a esta... Bom, eu acho que é importante nós percebermos uma coisa, que é, hoje em dia, esta questão do acesso às coisas, não é? Da democratização, esse passo foi dado. E eu acho que, ou seja, de dar voz, ainda que depois isto tenha outro debate, porque há info-ricos, há info-pobres, há quem tenha mais acesso, há quem possa ter acesso, há quem não possa ter acesso. Eu posso ter acesso, mas depois não tenho dinheiro para comprar um computador, tenho acesso ainda... Portanto, há aqui uma espiral de barreiras, que muitas já estão mais batidas, outras ainda continuam. Mas vamos partir do princípio que foi dado o passo para toda a gente ter acesso e a democratização dos conteúdos e dessas questões, e evitando aqui debates mais conceptuais e essas coisas. Agora, dentro do acesso, e de toda a gente ter acesso e toda a gente estar dentro daquilo que interessa, onde circulam as coisas, depois há todo o comportamento. E voltamos aqui a recuperar alguns conceitos importantes.
Posto estas coisas todas, nós estamos agora a comportar como quê? Como multidão, como massas ou como públicos? É que todas estas três formas de estar implicam posicionamentos diferentes perante as coisas, não é? Se calhar aqueles que estão mais... normalmente pensa-se que hoje chegámos ao estágio dos públicos, não é? Começámos pelas multidões, depois passámos pelas massas, agora estamos um mix de massas e públicos, não é? Eu não sei, muitas vezes, se não voltámos outra vez a ser massas, e só massas. Portanto, não pessoas esclarecidas, pensando que somos esclarecidas, e ao mesmo tempo, aqui e ali, em alguma esquina, podemos ter mesmo comportamentos de multidão, ou seja, que vai tudo. E isto está sempre subentendido ao tipo de orientação que está por trás disto e que nós muitas vezes não conhecemos, como dizia o Ramonês, propagandas silenciosas e essas coisas todas. Hoje em dia são os algoritmos que controlam aquilo que nós vemos. Eu penso nisso, QB, não penso muito, penso. Mas ainda outro dia estava a falar com uma colega minha da escola, uma professora, e ela pediu o telefone à filha. E a filha disse assim, não mãe, estragas-me o algoritmo. A pessoa que isto está a pensar, não é? Ela sabe que o telefone dela, todos os dias, vai mostrar não sei quantas coisas que lhe interessam e ela vai se deitar a pensar que eu vi não sei quantas coisas que me interessam porque o meu telefone está orientado dessa maneira. Ela pensa isso, tá? Eu não penso isso assim, ainda que penso que tenho que me esforçar para ir procurar coisas que eu quero, não é? Não posso estar à espera do que me vem solicitado. Portanto, formas de contracultura é justamente isso, ou seja, estar informado hoje dá muito trabalho, mesmo muito trabalho. Não só de saber o que é que está a fazer, como também o trabalho de andar a continuar a procurar coisas e essas coisas e cortar as barreiras. Portanto, é imaginar todo o mundo da contracultura dos anos 60, dos anos 70, se calhar muitas vezes não tão ruidoso na praça pública, aos berros com cartazes e coisas, mas isso faz-se sentir também nos circuitos online, como hoje em dia já se faz. O campo da música é muito... Eu vou ser muito breve. Eu acho que essa contracultura é o sentido crítico. Essa ideia que o Marco falava da multidão, da massa, do seguidismo, eu acho que se combate com sentido crítico, com partilha, com diálogo. Isso demora tempo, claro, não temos as coisas tão imediatas, é o tempo do vinho e do pão, demora o tempo, não é? Qualquer pessoa que tenha crianças sabe, demora tempo, não é? É a diferença entre eu não quero aturar as minhas filhas, está aqui um tablet e fica aí 10 horas consecutivas e não me chateis. Eu não posso fazer isso. Se quero ter cidadãos pensantes, tenho de dialogar, tenho de explicar, tenho de dar o meu tempo. É tal economia da atenção. Portanto, eu acho que essa contracultura é construída a partir do sentido crítico, de perceber, de desenvolver conversas com as pessoas que estão mais à nossa volta, perceber o sentido dessas histórias, desse real ou desse imaginário. Agora, também é importante perceber, nós lidamos todos os dias com jovens de 19, 20 anos que já têm algumas ferramentas, mas estão dispostos a abdicar delas em prol da conveniência, não é? É o algoritmo. Não me estragues isso que eu quero ter já as coisas que quero ver. Isso é um desafio grande. Uma última pergunta. Peço desculpa, temos mesmo que acelerar. Ricardo, eu vou ser rápido, Ricardo Cardoso. Eu queria fazer aqui um paralelismo, portanto, porque nós temos, assumindo que, por exemplo, o processo de criação tradicional é um processo centralizado e o processo das narrativas transmídia é um processo descentralizado. Fizemos aqui um paralelismo ao Web 2 e ao Web 3, e se assumirmos que cada obra pode ter um fingerprint, poderá um smart contract, que é usado nos NFTs, por exemplo, no blockchain, servir, e com o uso do IA, servir para que cada iteração que seja feita, que seja parte dessa iteração, seja também validada e retornada ao autor original. Portanto, em cadeia. Esse é só um pensamento. Portanto, a ideia, o professor Marco adorou a sua explicação, porque tudo o que seja NFTs, cripto e blockchain é com ele, como imagina. É mesmo. O que está a dizer é, essas tecnologias todas, que estão na base das criptomoedas, etc., permitem a verificação na comunidade, não é? O que está a falar é de um sistema de royalties, dizer assim, olha, eu criei esta garrafa,
cada vez que esta garrafa é comercializada, pinga, e cada iteração, cada nova construção, pinga no original. Se resolver isso economicamente, é importante, eu adorava que isso pudesse ser possível para todos os artistas, todos os autores, não é? Isso seria ótimo. Não me parece que aconteça. Porque as plataformas, depende de nós, lá está, depende de uma literacia enorme sobre esse assunto, não é? E de facto depende das nossas escolhas nesse processo. Eu vou valorizar o quê? Prefiro uma coisa, comprar, sem respeitar essa parte original, ou sou sensível a isso como audiência, como consumidor? Eu acho que é uma escolha. Eu também, podemos ser pessimistas e otimistas ao mesmo tempo, está bem? É só isso. Marco, para terminar. Muito rapidamente, eu vou responder à pergunta do Ricardo aqui com uma concepção que hoje em dia regula muito a ascensão de artistas, de autores, que é, antigamente, há não muito tempo atrás, um escritor, se queria ser bem sucedido, ou se queria ser escritor, bom ou mau, não interessa, ia bater à porta das editoras, olha, está aqui, eu escrevi isto, não tem valor. Eu vou bater à outra do lado, não tem valor. E chegava à 10ª, alguém dizia, sim, mas tens que altera metade do livro, tá? Hoje em dia não há este discurso. Hoje em dia já ninguém vai bater à porta das editoras, são editoras que vão bater à porta dos autores, não é pela qualidade do seu trabalho, é porque tem muito público. Ou seja, onde é que tu estás? Sou o autor, 5 milhões de seguidores numa rede social, nunca publicou no livro. Este gajo tem potencial, vamos publicar. Ou seja, não estou a dizer que se manda completamente para baixo da mesa o valor, a qualidade do escritor. Mas hoje em dia isto é muita bússola, digamos, por exemplo, nos mercados editoriais temos no Folio, Há pouco, na mesa anterior, falávamos um bocadinho sobre isso. Destas coisas, não é? Portanto, e é esta tensão permanente que hoje em dia já tem uma outra configuração que, na minha opinião, vai continuar sempre. Sou muito resistente a pensar que a tecnologia vai passar um rolo compressor por cima de nós. Pode fazê-lo em muitas esferas da nossa vida, mas eu acho que o intelecto pode prevalecer. Pode não prevalecer para fazer coisas que nós achamos que são importantes e vão resolver os problemas, mas não nos vai apagar de vez, acho eu. É uma convicção, não é mais do que isso. Eu não sou especialista dessas coisas. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito ao Marco e ao Lionel por terem estado, a vocês também por estar aqui. Eu acho que isto merece uma versão 2 para o ano, para o próximo Folio, porque temos muito assunto para conversar seguramente. Muito obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado. Obrigado, David.